Olá a todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do ABDT Entrevista. O ABDT Entrevista é um programa da Academia Brasileira de Trabalho que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a nossa academia e que têm muito a dizer sobre temas mais palpitantes. E hoje eu tenho a enorme satisfação, a honra, o prazer, o privilégio de interpretar um estimado colega, um colega de magistratura, de magistério, um irmão em Cristo, uma figura raríssima que, com senhoras e senhores, tenho aqui a satisfação de receber o meu estimado confrade Ney Maranhão. Ney, que bom recebê-lo no ABDT Entrevista. Meu amigo, meu confrade, meu irmão, professor Rodolfo Pamplona Filho, quero dizer da enorme satisfação de poder ser entrevistado. A nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho abre essa oportunidade. Eu quero dizer que eu estou com o meu coração aberto para poder ser útil nesse momento e responder suas perguntas, que são sempre perguntas difíceis, viu, professor? Não tenho a menor sombra pálida de dúvida que essa entrevista será sensacional e uma referência para todos os interessados no tema, porque o tema é inteligência artificial generativa e poder judiciário. Esse é um tema que está definitivamente na ordem do dia, né? E que Ney tem se mostrado um dos grandes luminares sobre esse tema na Justiça do Trabalho. E eu queria saber, Ney, vamos começar aqui, que você tenta definir, conceituar, para compreender o que se quer dizer com inteligência artificial generativa. Professor Rodolfo, né, na verdade, a inteligência artificial generativa, ela vai ser uma espécie de inteligência artificial que produz conteúdo novo. Essa é a diferença mesmo, nuclear. O que é inteligência artificial? É exatamente a tentativa de capacitar máquinas a emular o pensamento humano, a criatividade humana. Né? Então, busca-se ao máximo transpor para a máquina a forma de raciocinar e as habilidades cognitivas e até emocionais hoje do ser humano. Então, existe uma linha de pesquisa que está bem evoluída, bem avançada, que desenvolveu a inteligência artificial, tentando fazer essa reprodução da dinâmica de raciocínio humano, e essa ideia de tentar reproduzir na máquina o pensamento humano, ela chegou a um ponto tão avançado, professor, que ela hoje é capaz de gerar conteúdo novo. Então, ela não apenas reproduz a sua base de dados, ela cria um texto inédito, ela cria uma música inédita, né? Ela cria uma imagem, um filme. Então, é algo verdadeiramente espetacular. Então, ele responderia dizendo que a inteligência artificial generativa é um ramo da inteligência artificial que promove criação de conteúdos novos. Isso é um campo extremamente fértil e muito desenvolvido na atualidade. E como isso pode nos servir ao Poder Judiciário? Eu confesso que eu sou um curioso de inteligência artificial, não sou tão expert quanto Vossa Excelência, mas eu já lancei, inclusive, 2 álbuns musicais, todos com inteligência artificial. Eu me divirto na minha parte lúdica com isso, mas eu quero entender como isso pode ser importante para nós do Poder Judiciário. Bom, olha, a inteligência artificial, ela já tem... É importante que se diga, viu, Rodolfo? A inteligência artificial como um todo, ela já faz parte da vida humana, né? A gente pode dizer que praticamente todas as esferas da realidade humana hoje estão envolvidas, né, pela inteligência artificial. Então, você vai usar o iFood, você vai pedir um Uber, tem até, você tem hoje, para teres uma ideia, Rodolfo, você faz a contagem de semoventes, de gado, por inteligência artificial. Né? Então, se faz, um drone vai, lá de cima bate uma foto, e uma contagem que antes era feita manualmente, hoje é feita com um simples registro fotográfico, e que projeta aquela quantidade que ele fotografou, e uma inteligência artificial faz a contagem para o ser humano de maneira muito célere. Para vocês terem uma ideia, hoje 90% dos investimentos na Bolsa de Valores é feito por inteligência artificial, né? Então, elas estão protagonizando muitas das esferas da realidade humana.
Então, Rodolfo, é natural que, por exemplo, na nossa área, na área jurídica, a inteligência artificial generativa, ela nos sirva, porque veja bem, vamos falar aqui, o chat GPT, que é o mais conhecido. Tu já usaste o chat GPT, Rodolfo? Sim, já usei. E, na verdade, fico tentando pensar como utilizar, não como juiz. Utilizei dentro da academia, dentro da discussão, para elaborar uma questão de prova, fazer um dado, tem sido uma coisa interessante. Isso. É o que nós chamamos de LLM, tá? O que é LLM? Large Language Model, ou seja, um modelo de linguagem de grande escala que trabalha com texto e que entende a linguagem natural humana. Então, você não precisa ser um programador, né? Você não precisa usar a linguagem de programador binária para conversar com a inteligência artificial generativa. Esse LLM, né, o chat GPT é um exemplo deles. Você dá bom dia, ele te responde, bom dia, tudo bem? Isso. E você, então, consegue dialogar, aprofundar uma conversa e dar diretrizes e ordens para ele, e ele vai te entender. Então, o chat GPT, que é o mais utilizado, existem outros, como o Claude, o Gemini. O que ele faz hoje? Ele tem hoje uma base de dados imensa, extraordinariamente imensa de dados na sua base de conhecimento. Então, você imagina aí, tudo que tem na internet, né, desde as conversas de redes sociais, de Instagram, Facebook, até artigos científicos de grande repercussão ou de média repercussão, livros que estão públicos na internet. Você imagina quantas peças jurídicas tem na internet e fazem parte do banco de dados do chat GPT, Rodolfo? Petições iniciais, contestações, recursos ordinários, sentenças, acórdãos. Então, essa quantidade imensa de informação, a inteligência artificial, ela processa e encontra padrões. E quando ela encontra padrões, ela consegue construir um texto razoável e de grande qualidade. Então, por exemplo, Rodolfo, se eu peço para ele fazer uma petição inicial trabalhista e dou os aspectos de fato daquele caso, o chat GPT, no seu conhecimento geral, ele vai elaborar uma petição inicial trabalhista interessante, razoável, uma minuta muito melhor do que muitas vezes se faz por aí, né? Um estagiário que está iniciando. Então, ele tem uma característica, Rodolfo, ele tem um poder de sintetizar grande quantidade de informação. E o melhor, aqui para a nossa atividade, né, como magistrados, eu me refiro também aos advogados e tudo, ele tem não só um poder interessante de sintetizar grande quantidade de informação, mas a inteligência artificial generativa, ela tem a capacidade, a habilidade impressionante de construir texto com base nisso. Então, se eu peço para ela fazer uma sentença, como eu faço nos cursos que eu tenho ministrado, lavre uma sentença ao estilo Cecília Meirelles. Ele escreve uma sentença poética no estilo dela. Se eu digo, faça um recurso no estilo Albert Einstein, ele incorpora o Albert Einstein e escreve no estilo do Albert Einstein um recurso. Então, naturalmente, Rodolfo, esse potencial criativo da inteligência artificial generativa, ele é uma ferramenta extremamente alvissareira e útil para a nossa atividade de magistrado, né, e para os advogados também em geral. Então, hoje nós estamos explorando isso. É o que sem dúvida empolga. Eu confesso que imaginar que nós começamos como magistrados com máquinas de escrever, migrando para computadores e já era algo... Ainda no manual, né, Rodolfo? Parte do manual. Os processos físicos eu despachei de caneta com a minha letra terrível. E aí a gente hoje pode imaginar essa... Mas você lembra que a gente sentenciava embargos de declaração? Acho que você fazia isso também, né? De punho, sentença, de falha, vistos, etc. De punho, fiz isso. Outro dia, foi engraçado, um advogado, querido amigo meu, esse ano eu completei 30 anos de magistratura, né? Então, fico imaginando, esse advogado diz, olha, Rodolfo, achei uma sentença manuscrita, o senhor mandou, aí eu postei nas redes sociais, e as pessoas, gente, você é um dinossauro, né? Mas, sim, com a minha letrinha toda lá. Mas eu fico fascinado com esses novos horizontes da inteligência
inteligência artificial generativa nessa aplicação de otimização de tempo, de concentração. Mas eu quero lhe perguntar, sabe, aquele lado, né, não ficar só no lado poliana menina, mas também pensar, não há um grande risco aí de uma substituição da máquina pelo homem, né? O que é que você acha sobre essa questão? Em primeiro lugar, Rodolfo, tem os riscos naturais da própria inteligência artificial generativa, né? Então, você tem, por exemplo, o risco da alucinação. É quando a inteligência, o chat GPT buga e te responde uma coisa que não tem nada a ver, que não existe, com um detalhe, um alto poder de persuasão. Se você não dominar o assunto, ele te engana. Isso aí é um viés, né, das inteligências artificiais generativas, é que eles não são que nem criança, não sabe dizer não. Ele não entende o não, ele não sabe dizer que não sabe. Então ele vai sempre te dar uma resposta, ainda que ele não saiba a resposta, ele cria. Então isso foi, no lançamento, por exemplo, do ChatGPT, um problema logo evidenciado, as alucinações. Você tem uma ideia, Rodolfo? 6 meses atrás, eu e os amigos perguntamos, quem é Ney Maranhão? O ChatGPT respondeu, é um desembargador do TRT de Manaus. Então, nem sou desembargador, nem sou do TRT de Manaus. Hoje, se eu fizer isso, ele já identifica e já dá correto, né? O fato é que a alucinação ainda é um problema, mas foi mitigado. Um outro risco natural da inteligência artificial é você imaginar exatamente que ela tem um potencial, por exemplo, de vazamento de dados, né? E também de vieses. Então, imagina, Rodolfo, o material de trabalho dela é texto humano. Por ser texto humano, ela vai portar os vieses naturais, né? E muitas vezes odiosos que o ser humano tem, de racismo, de gênero, e por aí vai. Então é preciso ter muito cuidado para a gente fazer sempre o crivo. Agora você me perguntou, e quanto à nossa atividade de magistrado, tem risco? Tem, claro, a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, você vai manusear uma ferramenta dessa, você tem que ter cuidado com a proteção de dados. Você tem que proteger os dados sensíveis, anonimizar as peças. Lá no próprio ChatGPT, no Claude, você tem hipótese de que você pode ir lá acionar e vedar a transferência de dados. Mas Rodolfo, eu sou um realista, eu não sou nem refratário, né, nem sou um entusiasta ingênuo, eu sou um realista. Então, eu acredito que o potencial dessa ferramenta para aumentar nossa produtividade e o nosso bem-estar é altíssimo, mas eu reconheço que é preciso capacitação mínima para você manusear uma ferramenta dessa, né? Então, eu parto do pressuposto que muito da atividade do juiz, Rodolfo, não sei se você vai concordar comigo, é repetitiva. E é uma tarefa que pode ser muito bem feita pela inteligência artificial generativa. Por exemplo, quando eu vou fazer uma sentença, o que nós fazemos, Rodolfo? Nós primeiro sintetizamos os argumentos e os pedidos. O autor diz isso, o réu diz isso, e depois a gente decide. Por exemplo, essa sintetização de argumentos e de peças pode ser feita pela inteligência artificial generativa com muita qualidade, de maneira que a gente ganha tempo para poder investir o nosso tempo exatamente naquilo que nós fomos chamados e fazemos bem, né, que é decidir. É trazer o elemento humano mesmo, né, a sensibilidade, aquela nuance que só a experiência nos traz. Então eu vejo a coisa não como homem versus máquina, eu vejo a coisa como homem mais máquina. Se nós soubermos utilizarmos bem e com responsabilidade, a ferramenta da inteligência artificial generativa será um grande aliado para que a gente possa alcançar um potencial muito melhor de produtividade, né, e até mesmo como magistrado. Ótimo. Querido Ney, eu quero entender um pouco, porque nós sabemos, né, que o direito acaba sendo muitas vezes o último vagão do trem da história, né? E eu queria entender qual é a normatização que nós temos hoje no Brasil sobre esse tema. Olha, Rodolfo, já há na Europa, tá, diretrizes internacionais, a comunidade europeia, né, geralmente gira em torno de alguns fatores, tá? Primeiro, a ideia de transparência, né? Você, de algum modo, deixar claro ao usuário que está sendo usada essa inteligência artificial generativa. Segundo, uma preocupação muito grande com direitos humanos e fundamentais, sobretudo com a ideia do controle de vieses, né, que eu mencionei há pouco, e a proteção de dados, né? E, em terceiro lugar,
uma certa preocupação, né, com o ambiente corporativo, o ambiente, na verdade, público, né, porque essas ferramentas do mercado, elas usam os dados, né, em regra. Então, é preciso ter cuidado com esses elementos, né, que são do nosso dia a dia, documentos públicos, documentos sensíveis, muitas vezes questões de Estado, que precisa ter uma blindagem, né, desses dados, que são muitas vezes sensíveis e importantes. Agora, no Brasil, o que nós temos ainda, Rodolfo, hoje é uma resolução do CNJ, tá? A 332 de 2020, dizendo basicamente que se você opta por usar inteligência artificial generativa, você tem que saber que você passa a ser um gestor de riscos, né? Tem que fazer o controle do conteúdo, da proteção de dados, e uma diretriz importante é aquela que veda que magistrados e servidores usem decisões construídas por inteligência artificial sem fazer o crivo crítico. Então, a máquina não pode substituir o ser humano. Isso aqui é muito importante, viu, Rodolfo? De fato, tudo que é feito pela inteligência artificial deve passar pelo nosso controle. Nós estamos nessa gravação em fevereiro de 2025, é provável que nos próximos dias o Conselho Nacional de Justiça publique uma resolução específica sobre inteligência artificial generativa no Poder Judiciário. Vai reafirmar esses vetores de proteção de dados, cuidado com vieses, transparência, e nós, da Justiça do Trabalho, né, por incrível que pareça, nesse campo da inteligência artificial generativa, nós, magistrados trabalhistas, demos um show, nós começamos utilizando, e hoje foi feita a apresentação oficial do nosso LLM próprio, institucional, da Justiça do Trabalho, chamado ChatJT, um projeto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem grande potencial, foi apresentado hoje ao público, portanto, oficialmente, a Justiça do Trabalho tem o seu LLM, a sua ferramenta de inteligência artificial generativa. Daqui para frente, vai aprender a manusear a ferramenta e torná-la uma ferramenta de uso não só produtivo, mas também responsável, né, Rodolfo? Sensacional, querido. E é ótimo você fazer essa referência do momento em que estamos gravando, porque o programa demora um pouco para entrar no ar, e isso é sensacional porque nos permite também entender a velocidade com que essa questão tem sido abordada. Querido Ney, para mim foi uma satisfação imensa fazer esse episódio do ABDT Entrevista contigo. Quem sabe eu possa recebê-lo aqui em Salvador para gravar um Papeando com o Pamplona sobre inteligência. Tá me devendo, Papeando. Eu estou esperando você aparecer aqui, eu não devo nada. Vossa Excelência que está no SPC Serasa e conhecer a minha casa. Mas quero dizer que foi uma satisfação imensa e dizer também agora para os nossos ouvintes que esse foi o ABDT Entrevista, um programa que tem essa oportunidade de conhecer um pouco do pensamento dos grandes nomes que compõem a Academia Brasileira de Trabalho. Aproveite a oportunidade, meu amigo e minha amiga que está nos vendo, e veja os outros episódios na playlist própria do canal no YouTube da ABDT, veja também o ABDT Memória Viva, veja todas as outras produções que a Academia Brasileira de Trabalho tem feito nos últimos anos e tem sido, sem sombra de dúvida, um referencial para todos aqueles que se debruçam sobre o direito do trabalho no Brasil e no mundo. Até o próximo programa.